Glória a Deus, saúde cada irmão, a cada irmã nesse dia com a paz de Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar, que Deus venha falar ao teu coração mais uma vez, né? Através da palavra do nosso Senhor Jesus. Temos falando de ceiar indignamente, né? De andar contra a palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 30, diz que ceiar indignamente, né, nos faz adoecer e morrer, tanto fisicamente como espiritualmente, né? E com esse texto, andando pela Escritura, chegamos na passagem de falar sobre o peregrino, né? O que é um peregrino, né? Jesus foi chamado de peregrino, Lucas 24. Peregrino é aquele que não tem morada fixa, né? Ele está de passagem, ele está num trabalho na terra, né? Hoje nós estamos num trabalho para o Senhor, fomos alcançados pela misericórdia, e foi nos dado um trabalho, né, que está em Marcos 16, 15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Para quem crer e for batizado, será salvo. E de fazer discípulos. Então nós temos um trabalho, né? Somos peregrinos trabalhadores na terra, né? Só que muitas vezes a gente tem visto peregrinos que eles não estão aplumados com a palavra, né? E isso faz a pessoa enfraquecer, isso faz a pessoa morrer na fé, mas muitos só vão ver isso depois que já estão numa UTI espiritual, depois que já estão praticamente desviados dos caminhos do Senhor. Então, enquanto isso não acontece, você deve absorver a palavra, e isso vai te trazer salvação, né? Umas características de um peregrino, hoje eu quero deixar para os irmãos Mateus capítulo 13, esse texto aqui é muito claro, vamos colocar assim, muito claro, né? E lá no 1 Coríntios capítulo 11, Paulo destaca de um crente para o outro, né? Existe crente, existe crente. Existe discípulo, existe discípulo, ou seja, dois tipos de discípulo, né? Porque são duas portas. E este texto, o Senhor Jesus esclarece bem ele. Eu vou ler ele, eu vou pregar ele em duas partes. Vou fazer uma live hoje, na próxima eu faço outra para não alongar demais, né? Porque as pessoas que olham essa live às vezes trabalham, vão lhe dar uma espiadinha. Então a gente posta um pouco, depois a gente posta outro pouco. Essa parábola ela explicar no mínimo em duas vezes, amém? Está em Mateus 13. Eu vou ler o versículo 16 em diante. Diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvir e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador, verso 18. No 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe e imediatamente com alegria. No 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra do Senhor, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado da boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Ela dá fruto e produz 100 a 60 e a 30 por um. Amém? Então nós vamos aqui nós vemos os dois peregrinos nessa mensagem. Nessa mensagem nós vemos o que é um peregrino, né? Então a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11 que nós devemos nos examinar, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Depois beba do cálice e coma do pão. Depois ceie. Primeiro tu examina, depois tu ceia. Não é cear primeiro, examinar depois. E aqui dá as características de nós poder ceiar dignamente. Como assim, irmão? Ele diz o que faz nós ceiar errado. O que faz que em nós a palavra fica infrutífera, né? Eu vou ler o 21, ó. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, né? Então aqui hoje nós temos visto, né? Quando as pessoas são perseguidas, elas abandonam o evangelho, ou brigam, ou fazem, né, discórdia por causa da perseguição. Por causa da perseguição. Mas a maior falha está no 22 do peregrino. A maior falha que uma pessoa que se diz evangélica, que se diz discípulo, ou discípula, né, que em Atos fala que existe discípulas, diz assim, ó: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra
e ela fica infrutífera, né? Então, como eu falei uns vídeos atrás, um peregrino, ele não pode ter muamba, ele não pode ter mochila, ele não pode estar pegado às coisas da terra. E aqui disse Jesus que quem está pegado nas coisas da terra, a palavra fica sufocada. Ela fica sufocada e não frutifica. Não frutifica. Então, aqui a gente vê quem é um peregrino que está alinhado pela palavra. Um peregrino verdadeiro, ele não está pegado em riqueza, ele não está apegado nas coisas deste mundo, né? Ele não está apegado nas coisas deste mundo. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a volta de Cristo. Mas o que foi semeado da boa terra, a terra quem é, irmãos? A terra sou eu. A terra é você. Que tipo de terra você é? Então isso faz de nós um verdadeiro peregrino, alguém que ceia certo. Quem ceia certo? Quem não está pegado com as coisas deste mundo. Né? Mas tu vê hoje as pessoas dizem peregrino, mas eles falam 10 palavras, de 0 a 10, eles falam 8 palavras de coisas da terra e uma das coisas dos céus. Estão preocupados com as coisas da terra. E a palavra fica infrutífera, ou seja, tu não é salvo, tu ceia indignamente. Então a palavra está sendo semeada hoje, por exemplo. Hoje a palavra está sendo semeada. Em que terreno ela tem caído? Teu coração, como é que você é? Você está absorvendo a palavra ou você está dizendo, não, porque isso aí não é bem assim, né? Então aqui Jesus está explicando e na sequência ele vai explicar com mais clareza, né, o que é a palavra de Deus. Então ele diz no versículo 19, ouvindo alguém a palavra e não entendendo, vem o maligno. Repare que é espiritual. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Então, quando nós estamos preocupados com as perseguições, né, nós se atrapalhamos. Quando nós estamos preocupados, aqui diz aqui, no 22, o que foi semeado entre os espinhos que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo da sedução das riquezas. Quem é que está agindo nessa área? O maligno. Porque ele disse aqui no versículo 19, que alguém ouvindo, não entendendo, o maligno, Satanás, ele arrebata o que foi semeado no coração. Como é que ele usa isso? Como é que ele arrebata a palavra do meu coração? Usando as seduções das coisas dessa terra, que os crentes hoje estão apegados, que os crentes hoje estão enraizados. E aqui diz que muitos não têm raiz. O que é raiz? É uma profundidade, irmão. Uma árvore não cai quando a raiz é funda, não é assim? Uma árvore bem enraizada. Ou seja, intimidade entre você e Deus. Ele diz que não tem raiz em si mesma. Ontem eu compartilhava com os irmãos lá no ministério, né, da nossa irmã Ana. Ana, né? 1 Samuel capítulo 1. Ana estava numa igreja que o líder não era uma benção, o pastor não era benção, o sacerdote Eli. Os filhos de Eli roubavam e se prostituíam. Ou seja, ela estava numa igreja toda errada. Mas ela, desculpa, irmãos, não deixou de orar, não deixou de buscar, porque ela tinha o quê? Raiz em si mesma, como diz no 21, mas não tendo raiz em si mesma, ou seja, eu não posso depender de bênção da terra para vencer as batalhas. Eu não posso depender de alguém orar só, sempre ter alguém orando por mim, eu preciso ter a minha própria oração. Eu preciso ter minha estabilidade na palavra. Eu preciso entender o que Deus quer, porque a Bíblia diz que quando nós não entendemos o que Deus quer com a sua palavra, Satanás arranca. E as bandejas dele é a sedução da riqueza, né, a sedução do mundo, né, os cuidados deste mundo, os cuidados deste mundo. Aí tu vai entender o que o inimigo tem usado. Né? Hoje o que tem derrubado a maioria da igreja é a política. A pessoa está pegada na política, nas coisas deste mundo. Eles querem uma proteção eclesiástica. A nossa proteção ela é espiritual, irmãos. Tanto é que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 18, se não me engano, verso 36, o meu reino não é daqui, disse Jesus, né? Jesus deixou isso na sua palavra, o reino dele não é daqui. Até vou dar uma espiadinha aqui para os irmãos. Evangelho de João 18, 36. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Meu reino não é deste mundo. O que ele diz aqui? Que os cuidados do mundo tiram a palavra, porque o Cristo não está nas coisas daqui. Cristo veio só com um propósito, nos mostrar o caminho, nos salvar. Então deixe a palavra te limpar, deixe a palavra frutificar, porque senão tu ser indignamente, tu não é um verdadeiro peregrino. Um peregrino ele não está preocupado, mas o que foi semeado da boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse dá fruto. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Paz.